Coop em Foco. Coop em Foco. O podcast da Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce. Olá, eu sou Daniel Zalkman e esse é o Coop em Foco, o podcast da Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce. Estamos aqui hoje com 3 convidados, 2 presenciais e 1 remoto. Antes de eu apresentar esses convidados para você, eu quero pedir para você seguir a gente nas nossas redes sociais. O Instagram e o Facebook são Cooperativa GV e o YouTube também é Cooperativa GV. Lá nós temos conteúdos técnicos e mais episódios desse podcast para você escutar. Se você quiser só ouvir a gente pelo Spotify, procura lá por Coop em Foco. Os nossos convidados hoje são Alexandre Negri, engenheiro agrônomo pela UFV e gerente da política leiteira aqui da nossa cooperativa. Olá, Daniel. Obrigado aí por mais uma oportunidade de a gente trocar uma ideia aí com nossos amigos. Bem-vindo de volta. Aí. De volta à bancada fixa, né? Tá certo, tamo aí de novo. Isso aí, ficou longe da gente e sentiu saudade? Isso aí, sempre bom participar. Nossos outros 2 convidados são Bruno Magalhães, médico veterinário pela UFMG, pós-graduado em pecuária leiteira e nutrição de bovinos e é consultor técnico da plataforma Educampo. Muito bem-vindo. Obrigado, um prazer estar aqui de novo. Eu espero que a gente tenha um bate-papo bem proveitoso, enriquecedor e que a gente saia daqui com boas expectativas. É isso aí, é isso que a gente espera. O nosso convidado remoto hoje é Lucas Fonseca, engenheiro agrônomo pela UFV e supervisor técnico do Educampo. Muito bem-vindo. Obrigado, Daniel. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Olá, Bruno, Alexandre. Prazer muito grande estar falando com vocês. O prazer é todo nosso. E, bom, para começar, o nosso tema de hoje é a importância da consultoria técnico-gerencial. Queria perguntar para o Bruno, basicamente, o que essa consultoria faz? Bom, a consultoria, como o próprio nome diz, ela é um pouco mais abrangente. Então, ela aborda tudo aquilo que é técnico, ou seja, todos os aspectos que estão ali no operacional de uma fazenda, e também, e talvez até de uma maneira um pouco mais, pelo menos na nossa metodologia, um foco um pouco maior naquilo que é gerencial, naquilo que envolve controles, que envolve planejamento, naquilo que envolve a gestão da empresa rural como um todo. E para completar um pouco a fala do Bruno, né, sobre a definição da consultoria técnica e gerencial, nós gostamos muito de dizer que o cliente do consultor técnico e gerencial é o produtor, né, não é a vaca. A gente tem que focar no produtor, fazer com que ele consiga produzir mais com eficiência, consequentemente ganhar mais dinheiro, né? Fazer a vaca dar mais leite, reproduzir melhor é relativamente fácil. Difícil é fazer o produtor ganhar dinheiro, que é o nosso foco. É interessante a gente enfatizar essa diferença, né, de consultoria e serviço técnico. A nossa cooperativa aqui, ela tem um corpo técnico, né, tem um agrônomo, veterinário, que prestam serviços técnicos, né? O agrônomo, ele faz lá a coleta de amostra, a análise do solo, e o veterinário, ele faz a vacinação, ele faz um diagnóstico de gestação, ele faz um parto. Então, esses serviços são importantes para o produtor, mas eles não mudam a realidade de uma fazenda, como é o caso da consultoria técnica, né? A consultoria técnica, ela é um serviço técnico, mas de longo prazo, de médio e longo prazo. Né, Bruno? Para isso aí tem as etapas que tem que ser seguidas, né? Que vocês do Educampo já tem uma metodologia que a gente conhece, já tem 5 anos aqui na nossa cooperativa, 7 anos já, né? E a gente vem observando os resultados desses que são persistentes no trabalho, né, e aí o resultado venha com o tempo, né, Bruno? Você passa por essas etapas aí, é interessante você falar um pouco sobre elas, né? Assim, nesses 7 anos que a gente já está aqui, a gente vê assim, que consegue resultado sustentável, quem fica, né? Quem tem resiliência, quem tem persistência, né? É diferente de algo que você... Não é uma coisa que você vai resolver, na maioria dos casos, com 2, 3, 6 meses de consultoria. Às vezes a coisa
o ciclo é maior, né? O ciclo de um plantio, o ciclo de uma gestação. Então, na empresa rural, na agropecuária, tudo demora, né? Não tem muito milagre, né? Então, assim, eu acredito muito nisso, a gente percebe isso acontecendo nas fazendas. Normalmente, as fazendas que têm melhor resultado hoje do projeto são aquelas que têm mais tempo, com algumas exceções, mas invariavelmente, assim, a maioria dos casos são fazendas que têm mais tempo de consultoria. Isso não é por acaso, isso é porque foi construído todo um planejamento, um processo que foi seguido. Já entrando um pouquinho nessa rotina, eu acho que o primeiro passo, quando a gente começa uma consultoria, é conhecer. A primeira visita minha, eu faço questão de conhecer a fazenda inteira. Conversar com o produtor, entender visita... o que ele pensa. Exatamente. Né? Entender as dificuldades dele. Eu preciso saber onde começa e onde termina a fazenda. Primeira coisa é isso, preciso saber onde começa e onde termina a fazenda. Como que eu vou dar orientação para um cooperado se eu não sei o tamanho da terra, se eu não sei se o espaço da terra é adequado para o número de animais que tem, se a terra ela está toda formada, se ela tem uma área que não é. Às vezes o cara fala, eu tenho aqui 150 hectares. Beleza, 150 hectares, então eu vou colocar aqui uma vaca por hectare, vai dar tanto. Mas eu não sei nem se desses 150 hectares, se tem pelo menos 50 que estão formados, em condições, né? De produzir comida para um rebanho. Então, assim, a primeira visita é uma visita de reconhecimento. Aí eu preciso conhecer a fazenda, eu preciso conhecer as pessoas, quem é a equipe, quem está lá, quantos funcionários ele tem, há quanto tempo esse povo está lá, como é que é a relação desse cooperado com os funcionários dele. É uma relação amistosa? Eu preciso conhecer como que é o gado, como esse gado surgiu, né? Ele foi comprado, foi disseminado, é rebanho fechado, foi todo produzido aqui. Então, assim, o que essa fazenda tem de volumoso disponível para as águas, para a seca? Como é que tá a cerca da fazenda? A cerca está boa, o gado fica onde quer? Então, assim, tem vários... Como que é a recria dessa fazenda? Então, antes de sugerir qualquer coisa para uma empresa, para uma fazenda, eu preciso conhecer como é que está. Então, quanto melhor for esse diagnóstico, melhor vai ser a minha orientação para esse produtor. Quanto melhor você observar, você vai ver tanto a parte boa quanto a parte ruim do que tem lá, para ajudar a melhorar, tanto melhorar o que já está bom. Quais são as forças dessa fazenda? É uma fazenda que tem capacidade de investimento? Ou não é? Ou a fazenda está no limite? Então, assim, o que ela tem de positivo, o que ela tem a melhorar, né? Então, a partir do momento que você faz esse diagnóstico, você começa a enxergar a fazenda como um todo, fica mais fácil entender para que lado a gente deve ir. Ei, Lucas, a gente fica sempre pensando na nossa região. Você, como supervisor, você tem uma noção, uma visão mais ampla de outras regiões que têm sistemas de produção diferentes, até mais adiantados, mais desenvolvidos do que o da nossa região, né? Eu já andei muito para aqueles lados lá de Bom Despacho, ali para cima ali, e Patos de Minas. A gente tem visto lá muitos galpões sendo feitos lá com compost barn. Aqui na nossa região o compost barn ainda não entrou nessa ainda, né? Então a gente tem muito pouco, a gente está evoluindo numa velocidade diferente, mas é um sistema que eu, no meu entendimento, eu acho que vai ser difícil dele entrar aqui, porque ele exige mais área para plantio, um gado mais especializado, né? Mas está acontecendo, devagar, mas está acontecendo. Por que eu puxei esse assunto do compost barn? Porque pelo que eu sei, pelo que eu já entendi, ele exige um gado de mais produtividade, porque o custo fixo ali em equipamentos e galpões é muito maior. E aí exige mais ainda do produtor, né? Um investimento e mais gestão, né, Lucas? Com certeza, Alexandre. Só pegando um gancho no que o Bruno falou, independente da região, independente do sistema de produção em que a propriedade
trabalha, né? Se é o compost bar, se é um freestyle, se é um pastejo intensivo, extensivo, é fundamental conhecermos a fazenda na palma da mão, né? Para que, tendo esses dados, essas informações em mãos, a gente trace aí os pontos fortes e fracos da propriedade. Realmente, Alexandre, nós hoje na plataforma Educampo estamos trabalhando com algo em torno de 750 propriedades leiteiras no estado de Minas. E quando a gente pega aí, né, nos últimos 5 anos, nós tínhamos aí aproximadamente 20, 25 fazendas trabalhando com compost. Atualmente, nós já estamos chegando a 150 propriedades trabalhando com compost, né, dentro dessa mesma amostra, próximo de 750 fazendas. Evolução muito grande em um curto período de tempo. Com certeza, né, necessita de um engajamento ainda maior do produtor, tanto na parte técnica quanto na gerencial, porque nós estamos falando de um investimento bem alto, atualmente há valores corrigidos, né, pela inflação dos últimos meses aí, nós estamos falando de investimento próximo a R$8 mil por vaca, né, e consequentemente essas vacas realmente têm que ser mais produtivas, né, tem que ter uma genética mais adequada para que isso seja rentável, né. Não sei se será mais ou menos nessa... Isso, eu acho importante a gente enfatizar isso aí, porque tem produtor que a gente vê assim, que ele está trabalhando com gado mestiço, muito mais preocupado com gado para produzir bezerro, e ele vê essas notícias, ele vê saindo na televisão os galpões com muita produção, e ele quer sair de uma situação dessa e já ir para uma situação de compost barn, num salto muito grande. Então, essa evolução, por isso que eu estava querendo deixar isso claro, né, que o Bruno passa por essas etapas. Aí entra uma pergunta que eu sempre faço também na primeira visita. Qual é o objetivo do produtor? Rodei a fazenda, sentamos lá com o produtor e falei assim, onde você quer chegar? Para saber se o objetivo dele é alcançável, em primeiro lugar, né? Porque eu tenho que ser sincero, se eu perceber que o objetivo dele a gente não vai conseguir, eu preciso falar, isso aí não dá, né? Eu quero chegar, eu quero dobrar minha produção em 6 meses, não tem condição, né? Então, ou talvez, muitas vezes, quando eu faço essa pergunta para o produtor, a maioria das respostas que eu recebo é assim, eu não sei. Assim, eu quero aumentar um pouquinho o leite, eu quero melhorar um pouquinho, mas não tem assim um objetivo claro, muitas vezes, né? Então, às vezes, a gente precisa até ajudar o produtor a definir o objetivo dele, né? Porque quem não tem objetivo, quem não sabe para onde quer chegar, não chega a lugar nenhum. Então, Ele sente que ele precisa de ajuda, mas ele não sabe para onde que ele tem que ir. Muitas vezes também, o objetivo do produtor é sair do sufoco que ele está. Eu quero sair do vermelho, eu quero parar de colocar dinheiro de outro lugar aqui, eu quero parar de dever, eu quero parar... Então, às vezes, o objetivo dele é só tirar a corda do pescoço. E aí, às vezes, é nosso papel mostrar que dá para ir além disso aí, né? Então, igual você mencionou, às vezes o cara fala, não, eu quero ter um compost aqui. Aí nós vamos avaliar, aí entra num outro processo, que é na hora que a gente começar a ver os números, se os números dele justificam ou estão caminhando para um cenário em que se a gente vê que é viável ou até necessário mudar o sistema de produção, né? Seja de extensivo para semi-confinamento para confinado, ou de compost ou freestyle, o que for. Então, quem vai definir essa mudança são os resultados, são os números e principalmente aquilo que a gente vislumbra que o produtor possa chegar a partir dessa mudança, né? Eu vejo no produtor, todo produtor tem ideia assim, de crescer, tem vontade de crescer e tudo. E aí quando fala em crescer, sair do ponto que ele está e ir para um outro patamar, ele pensa a primeira coisa em investimento, né? Aí fala, eu não estou conseguindo bancar minhas despesas, como que eu vou fazer um investimento? Vou pegar o dinheiro em banco, será que vale a pena? Esse vai dar um retorno nisso aí, será que eu vou conseguir ou não? Então, esse trabalho é feito, né, essa priorização dos investimentos, da onde que tem que trabalhar, né? Às vezes, só de organizar a fazenda, os números e
e dar uma organizada no gado, você já consegue uma melhorada boa nisso aí. Tudo que ele precisa é da consultoria gerencial. É isso aí. Esses investimentos, esse custo fixo é bem importante nessa assistência aí, né, Lucas? Com certeza, Alexandre. Enquanto vocês estavam falando, né, dessa questão do investimento, do salto, eu estava fazendo algumas contas aqui. Hoje, em média, as fazendas que possuem um sistema de compost bar possuem um custo de depreciação por ano, por vaca em lactação, de R$1.000. Então, cada vaca em lactação ela tem que pagar R$1.000 por ano para cobrir todos os custos de depreciação, que é um dos custos fixos do Educampo. Se nós pegarmos uma média produtiva por vaca de 15 litros, que é uma média próxima, muitas fazendas da região do Vale do Rio Doce trabalham com a média próxima a isso. Por litro, esse cálculo aí seria de aproximadamente 22 centavos de custo só de depreciação. Então vejam bem o impacto desses custos fixos, né? O quanto a gente realmente tem que fazer essa conta, se está no momento de investir, se a propriedade suporta isso, né? Como que está o gasto com concentrado, como que está o gasto com volumoso, mão de obra, e ainda eu vou embutir mais essas depreciações, né? Será que eu vou conseguir ter uma margem com uma segurança, com uma atratividade para a minha atividade, né? Isso é muito importante de ser avaliado, né? Além de toda a parte estrutural da propriedade, como o Bruno frisou muito bem, né? E esses cálculos são feitos de acordo com que as consultorias vão acontecendo, ao longo do tempo. Na verdade, a gente então, feito esse primeiro diagnóstico, a gente começa a resgatar aquilo que o produtor já tem de informação sobre a fazenda, né? O produtor que já tem essa cultura de anotar as despesas, que na verdade é uma minoria, né, que a gente encontra, mas aí a gente já consegue ter uma base a partir daquilo que ele anota de como está a situação. Se ele não tem nada anotado, a gente começa a anotar a partir daí. Eu acho que é importante frisar assim, sem informação, sem dados, não tem informação, né? Então, se a qualidade dos dados é ruim, a informação também é ruim. Então é importante a gente saber, o produtor que participa do Educampo, ele precisa ter uma coleta de dados com acurácia. Eu preciso chegar lá e entender que o que ele está anotando, o que ele está me passando, é o que está realmente acontecendo na fazenda. Entendi. Então, a partir daí, a gente começa a fazer um planejamento de curto e médio prazo para essa fazenda, das principais ações que devem ser tomadas. Então, se a gente faz um diagnóstico, o problema da fazenda é nutricional, falta comida para a seca. Aí nós vamos reunir, eu vou apresentar para o produtor, falar, a situação é essa. A gente precisa aumentar a área de volumoso, para você ter condição de passar a seca toda, sem precisar regrar o alimento para suas vacas, ou suas vacas estão comendo bem, mas a recria está faltando comida para a recria. Então, para isso, a gente precisa plantar mais. De acordo com a fazenda, nós vamos definir o que vai ser plantado, né? Vai depender da característica da fazenda, do maquinário disponível, a própria capacidade do produtor, né, de produzir, que tem produtor que é excelente em produzir cana. O cara faz um canavial que é perfeito, produz muito, mas ele não sabe fazer silagem. Então, nesse primeiro momento, talvez seja melhor, ele já trabalha, já tem quem corta a cana, então nesse primeiro momento é melhor aumentar o canavial dele. Eu já tenho outro que odeia canavial e não quer de jeito nenhum, não tem quem corta, tem dificuldade, mas é um cara muito bom em fazer nos processos da ensilagem, no cultivo do milho ou de outra forrageira, então nós vamos partir para aquilo que ele é bom. No futuro a gente pode até mudar isso, tentar capacitar o produtor, se a gente julgar que é interessante mudar. É um exemplo, eu estou dando um exemplo aqui, mas pode ser diversas outras coisas, né? Às vezes é genética, às vezes é reprodução. É muito importante esse exemplo que você deu. A nossa região ela é muito conhecida pela exportação de pessoas, de mão de obra que vão para os Estados Unidos, né? Nós estamos exportando mão de obra especializada aí. E nós assim, como esses imigrantes que estão lá conseguem ter um sucesso e conseguem ter dinheiro, eles gostam de investir. Então,
fazendas que o pessoal está lá nos Estados Unidos, está querendo investir na fazenda dele, ele vem. Primeira coisa que a gente vê eles fazendo é comprando vaca, é investindo em transferência de embrião, e aí faz todo o procedimento de transferência de embrião com vacas magras, e aí não dá o retorno, perde, a vaca acaba abortando, o bezerro nasce muito fraco, e aí aquilo ali só aumenta o custo do produtor e a desilusão dele com o negócio. E aí acaba caindo que o negócio, o leite não é bom, que o problema é na mão de obra, sendo que o que faltou foi um planejamento nisso aí, né? Então, a consultoria técnica ela é importante para poder dar esse norte para o produtor, né? E a parte que mais a gente sempre pede é entender o que ele precisa de produzir comida, né? Na nossa região aqui, ainda mais que nós temos um ciclo de chuva muito bem definido e cada dia está mais complicado a questão de chuvas aqui para produzir volumoso de baixo custo, né? É isso, eu acho que a gente tem muito conhecidos nossos, né? Muita gente que está lá nos Estados Unidos e muitas vezes o sonho de quem está lá é ter uma fazenda, é ter uma produção de leite rentável aqui. E às vezes nesse sonho, e é tanta informação que a gente recebe, a gente é bombardeado, que é difícil saber qual é a melhor, né? Qual que é a correta, qual que é a mais viável para a nossa região ou para o nosso sistema. Então, é muito importante assim, a gente procurar ajuda, ouvir opiniões embasadas, né? Às vezes a gente é importante ter a opinião do nosso vizinho, do nosso amigo que é produtor, mas às vezes a gente precisa também da opinião técnica, que ajuda nessa tomada de decisão, porque às vezes a gente vê muito isso, o cara vem para cá, investe e não consegue aquele resultado e acaba voltando, né? Porque não conseguiu a renda que ele queria aqui. Isso aí. Lucas, exatamente. E você tem, nessas regiões aí também, você observa isso aí, nessas outras regiões do estado, né? Com certeza, Alexandre. A gente usa muito uma frase, né, que planejando a atividade, nós temos chances ainda de errar, né? Mas sem planejar, nós temos chances de acertar. Ou seja, a chance de acertar sem planejamento, ela é muito baixa, né? Então, é fundamental pensarmos na produção de volumosos, na suplementação dos animais na época da seca, né? Que é onde, em geral, os preços do leite estão mais atrativos para o produtor. Então, não podemos deixar a nossa produção reduzir muito, que é um momento muito bom, né? De levantar o fluxo de caixa da fazenda. E uma coisa que eu gostaria de deixar como mensagem final para você, amigo produtor, é que deixe de pensar, né, que a assistência técnica, eu pagar um técnico é um custo, sabe? Porque realmente a gente observa, nós fazemos análises aqui dentro da central de dados do Educampo e observamos que a cada R$1 que o produtor investe na assistência técnica do Educampo, retorna para ele, para o bolso dele, R$1,85, né, de margem. Ou seja, a relação benefício-custo é maior do que 1, é 1,85. Então, é viável, é muito viável, é uma relação muito positiva, né? Por que é positiva? Porque ele vai conseguir trabalhar com equilíbrio a parte nutricional, vai conseguir trabalhar com equilíbrio a parte de reprodução, a parte de produção de alimentos, né? Isso tudo pensando na gestão da fazenda como um todo, tá certo? Então, isso é muito importante da gente trazer aqui em pauta. A visita do técnico na fazenda, a gente observa, é o dia que o produtor para pensar sobre a fazenda dele, né? E tem alguém com quem ele chega e conversa, fala os problemas dele, como se você estivesse indo no médico, né? E ali ele passa até uma forma de desabafar um pouco do dia a dia dele, né? E ali ele dá um norte, pelo menos para os próximos 30 dias, até a próxima visita, né? Eu acho que na visita, é a hora da gente tentar, como consultor, organizar os pensamentos, né, do cooperado. Às vezes ele está muito desanimado, às vezes ele está empolgado demais.
Então é hora da gente trazer tudo que aconteceu durante o mês que a gente não estava lá, para o foco principal, que é aquilo que a gente combinou. Ó, o trem tá difícil, a vaca deu um problema aqui, não sei o quê. Pois é, mas a nossa ação principal é esse plantio que nós combinamos. Então, vamos trazer de volta para aquilo que é o principal, aquilo que muda, aquilo que transforma a fazenda. Então, nós vamos focar naquilo ali, independente do que estiver acontecendo. É lógico que a gente tem que fazer, às vezes, algum ajuste, por causa de mercado, por causa de imprevisto que acontece, né? Quem dera se tudo fosse preto no branco como a gente planeja, né? Quem dera. A gente tem milhares de variáveis aí que às vezes vêm para ajudar ou para piorar. Então você tem que saber lidar com esses imprevistos, mas sem perder o foco principal. Bom, e sobre isso, Alexandre, a política leiteira vem para ajudar a gente também nesses projetos para desenvolver o cooperado, de consultoria. Nós temos aí os projetos que a gente tem do Crescer Leite, né, Crescer Genética, esses projetos do FIV que está incluído aí no Crescer Genética, né? Nós fazemos essa parte de transferência de embrião. Hoje nós temos um grupo de mais de 110 cooperados que participam desse trabalho de transferência de embrião. Nós vamos chegar esse ano, um número recorde de prenheses positivas de embriões aqui com o trabalho de genética. Isso aí a gente vê muito claro naqueles produtores que têm, vamos falar assim, o pacote completo da gestão, do planejamento. O resultado deles é muito bom, não fica caro, mas naqueles que entram muito na aventura, sem ter uma organização prévia de planejamento, de alimentação, esse pessoal se perde no meio do caminho. Então tem que ter um entendimento da fazenda como uma empresa, não é uma técnica que vai resolver. E a cooperativa também tem essas assistências técnicas aí do agrônomo, do veterinário, que dão todo esse suporte, né, do agrônomo, porque o Bruno, ele dá assistência a 22 propriedades aqui, mas ele é veterinário. Então ele tem todo o apoio do nosso agrônomo no planejamento, na produção de volumoso, na organização de projetos, e tudo isso aí dá um suporte muito bom para ele, né? E além disso, além do Educampo que a gente tem o ATIG, que é um processo, é um projeto que dá acesso aos pequenos produtores, porque ele é custo zero. No Educampo ele tem um custo para a cooperativa e para o produtor. E no ATG a gente dá um foco para esses produtores menores, né, que estão procurando se desenvolver. Entendi. Então, além disso aí, tem os trabalhos de qualidade de leite, nós temos um zootecnista preparado para isso aí, que tem feito um grande trabalho aqui na cooperativa para adequar a nossa captação à instrução normativa 76 e 77. Então, a cooperativa tem um investimento muito grande nessa parte de desenvolver o cooperado. E isso aí tem que ser enfatizado, porque nessa região leste de Minas aqui, eu não conheço nenhum laticínio que tem uma equipe técnica. Hoje nós temos 12 técnicos no campo, diariamente, fazendo esse trabalho junto ao produtor. E muitas vezes as pessoas não valorizam isso como deveria valorizar, porque isso aí é que vai garantir o desenvolvimento deles. Não é um centavo a mais, um centavo a menos, que isso vai fazer a diferença na vida dele, mas um planejamento, a busca do crescimento, o desenvolvimento, saber o que está acontecendo na fazenda, isso aí vai mudar a vida dele. Então a cooperativa está aqui para fazer esse desenvolvimento do produtor. A cooperativa está aqui sempre para ajudar os nossos cooperados. Além de ter um armazém que fornece os insumos de uma maneira estratégica, com um custo muito em conta. Tá? É isso aí. Se você quiser entrar em contato com a Política Leiteira, o telefone está aparecendo aqui na tela e também está na descrição do YouTube e do Spotify, aqui do vídeo do episódio que você está escutando agora. Tá? Muito obrigado, meninos. Muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado, Bruno. Esse foi o episódio de hoje. Espero que você, produtor rural, tenha entendido sobre essas consultorias, sobre a importância dessa consultoria. Repito, se você quiser entrar em contato com a gente, com a Política Leiteira, os números estão aí para poder participar, para poder saber um pouco mais. Muito obrigado, Alexandre. Valeu, Daniel. Até a próxima, se Deus quiser.
Trazem boas informações. Muito obrigado, Bruno. Eu que agradeço. Um abraço. Lucas, muito obrigado também. Muito obrigado, pessoal. Valeu demais pela conversa e estamos à disposição. Abraço a todos. É isso aí, vou chamar de novo. E é isso aí, eu sou o Daniel Zagman. Até terça-feira que vem. Coop em Foco. Coop em Foco. O podcast da Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce.